Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Estamos começando mais um programa Força de Deus. Se prepare, porque Deus tem muito a falar com você hoje. Deus tem muito a nos ensinar hoje sobre as Sagradas Escrituras. Um programa onde a gente medita, estuda a Sagrada Escritura. Seja muito bem-vindo, você que está na televisão, você que está no canal do YouTube. Já fizemos, é um programa novo, mas já gravamos muitos programas e eu tenho certeza que você está entendendo muita coisa. Você falou, nossa, isso eu não sabia, isso eu não sabia. E detalhe, não é só aprendendo um monte de coisa para ficar dizendo que você agora sabe mais. Não, são coisas e ferramentas que vai te ajudar a rezar melhor, a meditar melhor. Então, tudo que eu estou aprendendo aqui, nossa, quando eu chegar com a minha Sagrada Escritura diante do Santíssimo Sacramento começar a rezar, vai me fazer rezar melhor. Eu, como sacerdote, vai me fazer pregar melhor. Então, vale muito a pena o que a gente está fazendo aqui. Não estamos perdendo o nosso tempo, pelo contrário, estamos crescendo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos entrar num assunto super interessante que Dom José Falcão já nos falou aqui algumas vezes, ele ia soltando isso, que a gente precisa entender qual é o sentido da Sagrada Escritura. Então hoje eu vou fazer essas perguntas para ele, porque eu acho que chegou a hora de a gente entrar nesse assunto, mas antes eu quero acolhê-lo. Sua bênção, Dom José Falcão, é muito bom ter o senhor conosco. Deus abençoe sua vida, é muito bom estar aqui. O senhor citou algumas vezes que o senhor chegou a soltar em um programa ou outro, o senhor chegou a soltar que existem alguns sentidos da Sagrada Escritura. Ou seja, ao ler o texto bíblico, é preciso entender em que sentido aquilo foi escrito. Eu acho que chegou a hora de a gente tratar desse assunto, ainda mais porque estamos aprofundando e chegou o momento certo de tratar desse assunto. Quais são os sentidos? Quantos são? Quais são? Perfeito. O primeiro, são fundamentalmente dois. E a gente vai ver com a Igreja, com o Catecismo da Igreja Católica, são dois, e um deles é subdividido, por assim dizer, em três. Digamos assim, o segundo tem três vezes adjetivados. Primeiro, a expressão sentido. Sentido significa, numa linguagem bem popular, bem acessível às pessoas, o significado. Uhum. Sentir é um verbo da língua portuguesa onde você experimenta. Estou sentindo fome, estou sentindo sede, estou sentindo cansaço, estou sentindo alegria. É uma experiência que possibilita algo, que causa algo, a sua constituição psicossomática. Daí se fala sentir, sentimento, etc. Mas, no âmbito da comunicação, no âmbito da linguagem, onde você traduz uma ideia, um pensamento para as pessoas, seja de forma oral, seja de forma escrita, então, uma pessoa acabou de falar, a outra não entendeu. Qual o sentido que você deu a essa palavra aí? Ou seja, qual é o significado? O que você quer dizer com isso? Pronto. Uhum. Sentido é exatamente isso. Qual é o significado? O que é que esse sinal aí quer dizer? Significar, sentir remete a significado. E significar vem de signos. Signos, em latim, é sinal. Esse sinal aí quer dizer o quê? Ou, se você quiser, isso daí é sinal de quê? Uhum. Remete a quê? Só para explicar a etimologia da palavra sentido. Em síntese, em linguagem bem popular, que todo mundo vai entender, sentido é o significado, é o que aquilo quer dizer. Numa linguagem, seja ela oral, seja ela escrita, você tem o instrumento linguístico, ou escrito ou oral, não é? Quando você diz pão, você expressou uma ideia. Você falou a palavra pão.
seja falando, seja escrevendo. Vamos colocar escrevendo porque estamos aqui em âmbito de palavra de Deus escrita. Pão. Bem, a palavra pão, ela tem um único significado ou ela tem vários significados? Isso vai depender da pessoa que falou, o que ela disse e a intenção com que ela disse. Ela disse pão. Agora vamos colocar mais alguma coisa antes e depois dessa palavra pão. No meu tempo, hoje não se utiliza mais essa linguagem, mas lá no passado, quando eu era adolescente, se dizia, quando uma pessoa admirava a beleza da outra, a menina dizia, quando se engraçava de um rapaz, ele é um pão. É uma linguagem que hoje... Mas eu já ouvi. Já ouviu isso? Já ouvi. Então é tão velho como eu, né? Pois bem, no meu tempo se dizia isso, fulano é um pão, fulana é um pão. Quer dizer, não pão no sentido de padaria, sim, mas no sentido de bonito, enfim, gostoso. Só que gostoso depois, o pão é uma realidade gostosa. Para quem consegue comer e dá vários tipos de pães, por favor, doce, salgado, mas pão evoca aqui a ideia de uma coisa gostosa. Mas vejam que 40 anos atrás, quando se dizia que uma pessoa era gostosa, não era no sentido pejorativo de hoje. Isso já mostra que o instrumental linguístico, a palavra, com o tempo ela vai adquirindo seja um significado bonito e puro, como também o contrário, vai assumindo um significado pejorativo, imoral e assim por diante. Pois bem, mas 40 anos atrás, 50 anos atrás, o significado não era esse. Era um significado, pão gostoso, no sentido de que é algo que traz um certo prazer, é gostoso, traz uma certa alegria, um bem-estar com aquela pessoa, que aquilo faz bem aos olhos e assim por diante. Onde é que eu quero chegar? Exatamente isso. Veja, eu falei a palavra pão. Acho que só falei de raspão de padaria, para mostrar que a palavra pão, ela pode adquirir vários significados, não é? Um terceiro significado, eita, fulano está sofrendo, está comendo o pão que o diabo amassou. Já ouviram isso? Já ouviu essa expressão? Já, essa é mais comum ainda. É mais comum? Nos dias de hoje. Pois bem, está comendo o pão que o diabo amassou. Aqui não é pão de padaria, aqui não é pão no sentido do lá de 40, 50 anos atrás, quando a jovem achava um menino bonito e vice-versa e dizia fulano é um pão, expressão que hoje é muito difícil encontrar, você utilizar, expressão lá do tempo, do meu tempo. E pão que o diabo amassou é um terceiro significado. Qual é o significado? Fulano está sofrendo muito, está sofrendo, está passando por dificuldades e assim por diante. Então veja, até agora, Frei Gilson, nós temos uma única palavra com 3 significados completamente diferentes. Se a frase da pessoa, se o texto, aquilo que ela está falando, se refere a pão de padaria, então é preciso descobrir no contexto dela, e esse contexto vai exigir que você escute a pessoa ou leia o que está antes dessa afirmação. Não, aqui ele falou de pão, mas no contexto, 2 parágrafos antes, 3 parágrafos antes, ele falou disso e disso e disso. Aqui não pode ser pão de padaria, porque ele está falando do pão que o diabo amassou. Ou aqui ele está falando do pão que o diabo amassou, não está falando do pão de padaria. Enfim, o contexto ajuda a entender, dirime essas dúvidas. Às vezes, porém, nem sempre isso é fácil de você descobrir. Você vai precisar de um outro contexto, de uma outra passagem, de uma outra intervenção da pessoa, porque às vezes você diz uma coisa numa palestra e você não é bem claro. Mas em outra palestra você ajuda a compreender. Então, num capítulo da Bíblia, você tem uma frase que
você acha que não é tão clara, mas em outra passagem, seja no capítulo anterior, seja no mesmo livro, seja no capítulo posterior, seja no próprio Novo Testamento, seja no Antigo Testamento e assim por diante, aí você descobre o sentido, não é? Peguemos uma linguagem típica da literatura apocalíptica, o Apocalipse de São João, ok? O Apocalipse de São João. Então, você tem a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo uma afirmação, ele tem na boca uma espada afiada. A palavra espada, ela tem vários significados na Bíblia. O primeiro é aquele de que nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito de São Pedro, que cortou a orelha de Malco. São Pedro tinha uma espada. Sim. Lembra da cena? Sim, sim. Que só aparece no Evangelho segundo João, quando Jesus foi preso. Avançaram para pegar Nosso Senhor e Nosso Senhor foi preso. E naquela hora, Pedro desembaia a espada e corta a orelha do soldado que, segundo o Evangelho segundo João, se chamava Malco. Muito bem. Aí Jesus diz, embainha a tua espada, etc, etc, etc. E Jesus cura a orelha do soldado. Pois bem, aqui, espada tem o sentido estrito, tem o sentido literal. Porém, na carta aos Hebreus, espada tem um outro significado. Vamos à carta aos Hebreus? Vamos à carta aos Hebreus para ver qual é o outro significado da palavra espada. Isso está no capítulo, e é uma expressão utilizada para descrever a palavra de Deus. Ela é uma espada afiada que discerne, que atravessa, por assim dizer, a alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Pois bem, então, eu citei esse texto para a gente perceber que uma palavra, dependendo do contexto, adquire um significado completamente diferente do significado que aquela mesma palavra tem em outro versículo, ou em outro capítulo, ou em outro contexto. Pois bem, onde é que eu quero chegar? Quando, no episódio do apóstolo Pedro, embainha a tua espada, sentido literal, correto? Mas, na carta aos Hebreus, é um sentido espiritual, perfeitamente. Agora vamos à palavra leão. Qual é o significado literal quando você fala de leão? O bicho, que é o rei dos animais. E, aliás, a palavra rei aqui não é no sentido literal. O rei leão, pois bem. Então, leão, o animal, o bicho. Muito bem. Só que leão, que aparece também como um dos muitos animais do Antigo Testamento, Jesus é chamado de leão. O diabo também é chamado de leão. Verdade. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, eis que o vosso adversário demônio vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. O Apocalipse diz a respeito de Jesus que ele é o leão da tribo de Judá. Então você tem aqui 3 significados diferentes para uma mesma palavra. Leão, que há vários textos do Antigo Testamento que falam do próprio animal, é um sentido, o sentido literal. Leão da tribo de Judá é um sentido espiritual, onde busca no animal, aquele que ruge.
aquele que grita, a voz dele que é imperiosa, que impõe respeito, etc. É a ideia do rugido do leão e da imponência dele. Então pegue essas duas qualidades do leão e elas são aplicadas a Jesus. Leão da tribo de Judá. Venceu o leão da tribo de Judá. Aliás, a frase é essa. Com relação ao diabo, a Escritura, 1 Pedro, São Pedro, primeiro Papa, chama o diabo de leão não pelo rugido dele, se bem que ele, né, mas a capacidade que o leão tem de estraçalhar. Os dentes caninos, ele é um animal com uma força destruidora tremenda. Quando ele está com fome ou quando ele é atacado, é extremamente perigoso. Então, a ideia de o vosso adversário vos rodeia como leão que ruge é justamente para mostrar a força destruidora, a irracionalidade, a brutalidade do animal. Está claro? Sim, sim. Então, no mesmo animal, você pega realidades que se aplicam a nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e ao demônio. Dois contextos diferentes, 1 Pedro e o Apocalipse. Agora vamos à serpente. Qual é a primeira coisa que você lembra quando se fala de serpente? O animal, o réptil que rasteja, né? Animal asqueroso, tudo bem. Mas Jesus também é chamado de serpente. Ele se compara com uma serpente. E a Bíblia também chama o diabo de serpente. E agora? É simples. O animal mesmo, quando você fala o animal, a pessoa que está falando o contexto, a linguagem, ou a frase, se refere ao animal mesmo, Instituto Butantan, lá em São Paulo. Eu já estive, viu? Recomendo, que tem coisas muito bonitas para a gente aprender das serpentes. Então, Jesus é serpente, o diabo é serpente e Jesus quer que a gente seja serpente. Tem isso também, né? Mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Pronto, aí complicou mais. Não complicou coisa nenhuma, porque são 4 contextos diferentes. A serpente era o mais astuto dentre todos os animais da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Uhum. Aqui, a serpente se refere ao diabo. Portanto, animal asqueroso, astucioso e venenoso. Isso designa a ação furiosa do diabo. Que, aliás, no Apocalipse capítulo 12 é chamada de dragão. Mas no mesmo capítulo 12 do Apocalipse diz a primitiva serpente. Primitiva serpente, Satanás, o sedutor do mundo inteiro e assim por diante. Então, vários adjetivos para o diabo no capítulo 12, que é o capítulo de São Miguel Arcanjo, né, a luta dele contra o inimigo e assim por diante. Então, no livro do Gênesis, o significado é para o diabo. E não pode ser interpretado a pedra como uma cobra. A cobra estivesse falando. Não. Claro, na iconografia, vários quadros, vários dipintos famosos, enfim, descrevendo a cena de Eva como se estivesse comendo uma maçã. Não foi maçã. Foi a árvore da ciência do bem e do mal, enfim, uma linguagem toda própria do livro do Apocalipse, do livro do Gênesis, etc. Mas Jesus, no diálogo com... Sim, isso é o diabo, serpente. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, Jesus se compara com a serpente. Lembra disso? Com a conversa com Nicodemos. Com a conversa com Nicodemos, João capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado da terra e assim por diante. Então, Jesus aqui é a serpente, evocando a ideia de Números capítulo 21, quando as serpentes abrasadoras, o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, e o Senhor Deus mandou serpentes abrasadoras, e quando o povo começou a morrer, eles clamaram a Moisés, e Moisés pediu a Deus, e o que foi que Deus disse? Façam a serpente de bronze. Quem olhar para ela vai viver, e assim por diante. E, obviamente, que Jesus pega esse texto, de Números capítulo 21, e se identifica com a serpente. Depois vocês leiam lá o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele se compara com a serpente. Então, Jesus é a nossa serpente. A serpente que foi elevada no lenho da cruz. Tá claro? Tá claro? Bem, agora, nós, serpente, mansos como as pombas, prudentes como as serpentes.
Então, Jesus quer que sejamos serpentes, portanto, nossa vida é serpentear. Acabei de inventar o verbo no segmento de Jesus, mas tirando da serpente essa grande qualidade dela, a prudência, a prudência, né, que faz com que ela não se exponha e também estude a vítima que ela vai abocanhar, que ela vai inocular o veneno, etc. Ela tem paciência, né, porque ela sabe que está com fome e precisa, enfim, tomar aquele cuidado. Eu tenho que me esconder aqui. As serpentes do deserto, elas se enrolam todas e ficam somente com os olhinhos do lado de fora. Interessante isso. Fica esperando, e pode esperar dias. Daqui a pouco vem um ratinho passando por ali. E ela está só olhando. O ratinho pensa que ela não tem nada ali. Quando menos espera, puff, com uma velocidade, pum! E ela fica olhando o veneno agir no corpo da vítima, que está ali moribunda, etc. Aí pronto, quando o ratinho já está parado, significa que está morto. Aí ela vai e janta. Come. Perfeito. Ou almoça. Pois bem, então, o nosso Senhor, na sua imensa sabedoria, a Escritura em vários lugares, ela utiliza um instrumental e dá um sentido diferente, ora aqui, ora acolá, sentidos diversos. E para a gente descobrir isso, é preciso compreender o gênero literário, é preciso compreender o pensamento do autor, é preciso compreender a lógica da frase, é preciso inserir a frase no seu contexto, para não tirar conclusões, enfim. Ou seja, tem o sentido literal, tem o sentido espiritual. Ou seja, entender o que Jesus quer dizer, né? Por exemplo, o senhor citou a conversa de Nicodemos, e aí ele atribui que ele é a serpente, assim como a serpente curou, eu também vou curar vocês do veneno do pecado. Sim, faz essa sentido. Realidade. Faz sentido. Ou seja, ele quer dizer isso. Faz sentido, faz sentido. Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 3, onde Jesus se identifica com a serpente. Jesus é nossa adorável serpente. Mas veja, não é adorável no sentido do capítulo 3 do livro do Gênesis, porque ali a serpente simboliza o diabo. E também não é no mesmo sentido de Mateus capítulo 10, mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Aqui você tem uma serpente levantada, no deserto, Números capítulo 21, o episódio da serpente de bronze, onde as pessoas olhavam para ela e eram curadas. Agora veja a associação que Jesus faz no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 14. Olha que sabedoria de nosso Senhor em se comparar com uma serpente. Por favor. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Pronto, então o que foi que os hebreus lá no passado, em Números 21, qual era o papel da serpente de bronze? Que eles olhassem. Então, olhando, certamente já estavam, primeiro, apavorados, inseguros, com medo de morrer. Olhando para a serpente, eles eram curados. Pegue isso agora e coloque isso no Calvário. Foi exatamente o que Jesus fez aqui. Ou seja, o papel da serpente no deserto, no tempo de Moisés, a serpente de bronze, lá no Monte Nebo, onde morreu Moisés, é muito parecido, é imagem daquilo que mais para frente, um dia no Calvário, quando Cristo, nossa serpente, for levantado, e as pessoas que olharem para ele vão acreditar nele, como, de fato, o centurião, que foi o primeiro a se converter, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Não é? Então, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é, na verdade, o cumprimento daquela profecia, entre aspas, que foi levantar uma serpente no deserto para que o povo visse. Era uma prefiguração. Exato, disse a palavra corretíssima. Como faltam 2 minutos e meio, eu vou ler aqui o texto o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 115, porque no segundo bloco
a gente vai destrinchar isto, respondendo concretamente à pergunta do Frei Gilson, quais os sentidos da Sagrada Escritura. Veja o que vai aparecer aí na sua tela. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Então a gente já sabe aqui, é uma deixa muito boa e é nisso que a gente vai se debruçar no próximo bloco e certamente mais para frente. A Bíblia não foi escrita, inúmeras passagens na Bíblia não podem ser interpretadas no sentido espiritual, mas no sentido literal. E a recíproca também é verdadeira. Não, aqui não se trata de leitura literal, porque aqui o contexto, o pensamento do autor não permite leitura, interpretação literal, ao pé da letra, mas leitura espiritual. Ou anagógica, ou moral, ou, qual é a outra? A primeira interpretação? No segundo bloco. Meus queridos, que bênção, que bênção. Olha, tudo isso aí é muito importante para aprendermos sobre a palavra de Deus. E a gente está num assunto muito importante agora, o sentido. Qual é o sentido? Qual é o significado? Por que Jesus disse isso para Nicodemos? Qual é o sentido dessa palavra espada? O bispo foi dando exemplos para nós, então está sendo muito, muito, muito bom. E eu tenho certeza que nós vamos aprofundar isso bastante. Então fica aqui com a gente. É um breve intervalo, tá? E a gente já retorna, se Deus quiser. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Estamos juntos estudando a Palavra de Deus. Aqui é um programa tão novo e estamos fazendo uma introdução muito importante para que você possa entender, rezar cada vez melhor com a Sagrada Escritura. Gente, entramos num assunto muito importante que é o sentido. E descobrimos já que são dois os sentidos, sentido literal, sentido espiritual. E Dom José, no bloco passado, nos trouxe muitos exemplos para a gente aprender que uma única palavra ela pode ter diversos significados, diversos sentidos. Isso no mundo normal da gente, imagina no mundo bíblico, na Sagrada Escritura, e a gente está aprendendo coisas muito interessantes. Dom José terminou lendo para nós o parágrafo 115 do Catecismo da Igreja Católica, onde a própria Igreja vai dizer então que existe o sentido literal e o sentido espiritual. Creio que a gente retorna daqui, onde Dom José creio que vai querer explanar, porque foi bem no finalzinho do primeiro bloco, e a gente vai seguindo para aprofundar mais essa questão. É verdade. Eu citei justamente para no intervalo gerar uma expectativa boa, que aqui, depois daqueles exemplos que modestamente apresentamos, espero que tenha ficado exatamente o que Frei Gilson acabou de dizer. Atentos, porque uma palavra tirada do contexto, a primeira coisa que ela evoca é o sentido literal, não é? Avião. O que é que você lembra quando somente essa palavra é falada? O transporte aéreo, que é o sentido normal da palavra avião. Mas, numa boca de fumo, essa palavra tem outro significado. O avião é aquela pessoa encarregada de levar a droga daqui para acolá, enfim. Ou seja, nós temos a capacidade de dar significados diferentes àquele significado original daquela palavra. Jesus, em certa ocasião, isso vamos ver mais para frente, ele diz: vós sois deuses.
respondendo aos judeus, estamos no Evangelho segundo João, que contestam o ensinamento de Jesus a respeito da sua própria divindade. Eles não aceitam que Jesus queira se passar por Deus, queira ser Deus. Então, Jesus disse, mas a Escritura diz, vós sois deuses. Isso é citando um texto do livro dos Salmos. Muito bem, até a palavra Deus pode ser aplicada num sentido diferente para aqueles que exercem alguma função, exercem alguma missão no seio de Israel. Também pode adquirir um significado translato a respeito dos filhos de Deus. A expressão filhos de Deus não é exclusiva do judaísmo. Também a religião, a mitologia grega, fala dos filhos de Zeus. Os semideuses, ou até deuses que foram gerados pela união da deusa tal com um deus tal, e nasceu fulano que é Deus, fruto dessa união do Deus, daquele Deus homem com aquela deusa mulher, etc, etc. Ou seja, esses exemplos são suficientes, no meu entendimento, para que a gente já tire essa conclusão. Sentido literal, sentido espiritual. Leio de novo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 115. Segundo a antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos, diz a Igreja, garante toda a sua riqueza, a leitura viva da Escritura na Igreja. Concordância profunda entre os quatro, ou se quisermos, entre os dois, e o segundo subdividido em três. Vamos colocar quatro sentidos, mas que, na verdade, no sentido amplo, são dois sentidos. O grande desafio, Frei Gilson, para o leitor, não apenas para os estudiosos, mas para o leitor é, aqui, agora, nessa frase, essa palavra que Jesus utilizou, que está nesse parágrafo, e assim por diante, como nós devemos interpretar? Eu dou um exemplo. Na parábola, e vamos ver as parábolas, na parábola da viúva inoportuna, nós temos um juiz iníquo que não teme a Deus, a quem essa viúva se dirige. Faça justiça contra o meu adversário, etc. Aí o juiz, mala pesada, sem alça, essa mulher é tão... Eu vou atender aquilo que ela quer só para me livrar dela. Bom, nessa parábola, se você interpretasse ao pé da letra a atitude desse juiz e associasse a atitude do juiz com Deus Todo-Poderoso, que é aquele que atende ao pedido, você chegaria a uma conclusão terrível. Deus é injusto. Deus não teme a Deus. Vamos ao Evangelho segundo Lucas. Eu não posso errar. Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Se eu errar, me interne no hospital de doido. Lucas capítulo 18, que é a parábola da viúva perseverante. Outra tradução do título, viúva inoportuna. Bem, mas o versículo 2, só leia o versículo 2, para a gente perceber que aqui é impossível a gente, não pode, porque é até pecado, porque rompe com aqueles três critérios que nós falamos de interpretação da Escritura. Aqui, o gênero literário é parábola. Se é parábola, não pode ser interpretado ao pé da letra. Se não pode ser interpretado ao pé da letra, esse juiz não pode representar Deus Pai. É uma mala pesada mesmo. Leia, por favor, o versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Você não pode comparar esse juiz com Deus, porque o texto diz que ele não temia Deus. Sim. Nem respeitava ninguém. Então esse juiz não pode ser interpretado como Deus. Não.
Ok. Então, e o centro das atenções aqui não é esse juiz. O enfoque não está nele, está na perseverança da mulher. Ou seja, assim como essa mulher se dirige, somos capazes. Assim como somos capazes de nos dirigirmos a pessoas que exercem autoridade, e Deus tem, e essas pessoas humanas, mesmo tendo esses dois defeitos, não temem a Deus e não respeitam a ninguém, e isso é coisa do homem, assim como nós temos a ousadia de nos dirigirmos a elas e insistirmos, etc., mesmo que elas tenham todos os defeitos do mundo, com muito mais razão a gente deve pedir a Deus, com insistência, sabendo que Ele não é iníquo e que Ele respeita todo mundo. Entendeu aqui? Sim. Mas eu já estou adiantando a interpretação da parábola, não posso fazer isso, senão vocês vão desanimar e já vão querer dizer, não, ele já explicou, não. Me arrependi de ter falado isso, que esse assunto... São 40 parábolas. 38, 39, é verdade. Quase Alguns 40. defendem até que é 40, mas tem muita coisa pela frente. Entendeu aqui, então, juiz, Deus é juiz? Claro. Sim. Jesus virá para julgar como juiz os vivos e os mortos? Sim. O Pai não é juiz, o Pai entregou ao Filho todo o julgamento, diz o próprio Jesus no Evangelho segundo João. Não é o Pai quem vai julgar, é o Filho quem vai julgar, e na condição de Filho do homem. Então esse juiz aqui não pode ser comparado com nosso Senhor, porque é preciso fazer essas... Ele próprio, nosso Senhor, foi quem narrou essa parábola. Esse juiz aqui não é modelo de nada, nem de ninguém. Outro exemplo... Já vou eu cedendo à tentação de falar de outra parábola. A parábola do administrador desonesto. Memória, meu Deus do céu, se eu errar, me interne no hospital de doido. Lucas capítulo 16, versículos de 2 em diante. Este mesmo. Isso mesmo. Ainda não estou doido nem broco. Nessa parábola nós temos uma coisa interessante. Esse administrador que foi chamado, preste conta da sua administração, porque você não pode mais administrar os meus bens. O mau caráter reflete, inteligentíssimo, o que é que eu vou fazer? Mendigar, eu não tenho coragem, etc. Trabalhar... Nunca trabalhou, vagabundo, a partir de agora, enfim, eu não quero, já sei o que fazer. Aí ele chama os comparsas dele, você quanto deve ao seu patrão. E aí o Senhor diz, descubra aqui qual é o versículo, e o Senhor elogiou a ousadia, a perspicácia dele. Qual é o versículo? Versículo 4, já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa. Mais para frente, ali onde que o Senhor louvou a conduta dele, encontrou? E o patrão elogiou a perspicácia dele. Deixe-me abrir Lucas capítulo 16... Lucas capítulo 16. É o versículo 8. Sim, ok. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Veja, aqui é que está. Nós não podemos admirar sem vergonhice de ninguém. E esse era um sem vergonha. Nós não podemos admirar ladroagem de ninguém. Esse era um ladrão. Uhum. Mas o que o Senhor admirou não foi a roubalheira dele, foi a astúcia dele. Roubalheira é quando você usa os bens que Deus lhe dá para a prática do mal. Deus não aprova isso. Mas Deus elogia o exercício daquilo que Ele deu para você e deu para mim. Digamos assim, dom da palavra. Isso vem de Deus? Vem. Mas o dom da palavra pode ser usado para o bem e para o mal. Quando o dom da palavra é usado para o mal, você não pode utilizar o mau uso do dom da palavra. Mas a palavra bem utilizada, isso merece elogio. Sim. Ou seja, a astúcia enquanto tal é um dom de Deus.
E você, quando elogia o dom que Deus dá para você, independente do mau uso que você faz, o dom, enquanto tal, merece elogio. É como se o Senhor Jesus dissesse nessa parábola: eles que usam para o mal uma coisa tão bonita, você que é filho da luz, por que não usa? Ah, eu admiro tanto a voz daquela pessoa que toca naquela boate, mas aquela boate imoral e assim por diante. Foi um dom que Deus deu para ela. O dom, enquanto tal, deve ser admirado. Agora, o mau uso que a pessoa faz do dom. Ah, você... E o talento que Deus deu para você? Cante na igreja. Cante para a glória de Deus. Ah, fulano, enquanto tal, aquele ladrão bem inteligente, aquele estuprador bem brilhante. O brilhantismo, a inteligência, a sagacidade, o talento que Deus dá para a pessoa enquanto tal, não estou falando sendo posto em ato para a prática do mal. Sim. Mas o dom enquanto tal merece o elogio. E aqui o Senhor Jesus, nessa parábola desse mau caráter, não está elogiando a perversidade dele, a corrupção dele, a roubalheira dele. Está elogiando a astúcia. Leia o último versículo de novo. Veja que aqui essa parábola não é um incentivo, não é um elogio, não é um aplauso, não é um encômio para a prática da desonestidade, porque aqui o Senhor sabe que ele é infiel. O patrão sabe que ele roubou e usou a inteligência dele para se dar bem, mesmo depois que ele foi descoberto. Ou seja, o elogio aqui não é a maldade dele, mas ao dom que Deus deu para ele. Último versículo. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Ou seja, o que se elogia é o dom que Deus dá à pessoa, não é o mau uso que você faz desse dom. Depois não deixa de ser uma cutucada naqueles que dizem, não, mas as pessoas, os malvados são muito inteligentes, são muito articulados, são muito organizados. Ô infeliz, Deus não deu para você a mesma coisa? Use os dons que Deus deu para você. Você não é filho da luz. Não deixe que os maus inteligentes dominem o mundo, porque você também tem essa capacidade, também você tem esse dom, esse talento que Deus deu para você. Se eles são astuciosos para a prática do mal, seja astucioso para a prática do bem. Essa é a questão. Pois bem, então, eu citei essa parábola, e não devia ter citado, porque já começamos a interpretá-la, né? E o nosso propósito é interpretar uma por uma, bem mais para frente, justamente para dizer que aqui e agora, nesse texto, a interpretação não pode ser literal. Então, se não pode ser literal, deve ser espiritual. Mas qual das três? É interpretação alegórica? É interpretação moral? Ou é interpretação anagógica? Aí vem a riqueza da igreja, que com a tradição viva que ela tem, esse lastro de tempo de 2000 anos, a riqueza da interpretação, e aqui a fonte, uma das principais fontes é Filipe, que vai ao encontro do eunuco da rainha de Candace, que está lendo Isaías 53, coitado, está perdidinho, lendo Isaías 53, eu não estou entendendo nada. Você sabe de quem é que o texto está falando? Se era... Eu não sei como eu posso entender se não tem quem me explique. Aí ele sobe a carruagem com toda a paciência e explica. Então, esses sentidos, esses dois sentidos, que na verdade são 4 sentidos, o sentido literal, o sentido espiritual alegórico, o sentido espiritual moral e o sentido espiritual anagógico, eles caminham juntos. Em algum lugar da escritura, nem sempre é fácil você descobrir, aqui e agora, às vezes você descobre. Nem sempre é fácil você descobrir qual a interpretação a ser dada a essa frase, a esse texto. É interpretação literal ou é interpretação espiritual alegórica ou é interpretação espiritual moral
ou é interpretação espiritual anagógica. Gente, que bom, né? Fantástico. Eu estou gostando demais, eu estou amando demais, eu tenho certeza que você em casa também está gostando muito disso. Dom José está esmiuçando, Dom José está trazendo exemplos para nós. O senhor disse que não ficou tão bom falar das parábolas, mas eu acho que isso foi bom para as pessoas entenderem o porquê que esse programa vai ser tão bom. Nós vamos começar com as parábolas. Não é tão fácil, essas parábolas que o senhor tocou eram espinhos que a gente precisa e começou a entender, opa, então esse programa vai ser bom demais mesmo, porque parábolas difíceis, que eu não entendi o significado, é aqui que a gente vai aprender, você vai aprender, você vai entender o significado, qual é o sentido, o que Jesus quis dizer, aqui a gente vai aprender muita coisa. O Dom José falou então que, em sentido amplo, existem dois sentidos, sentido literal e sentido espiritual. E aí eu gostaria então já a gente aprofundar isso. O que significa esse sentido literal? Literal vem de liter, em latim, letra. Uhum. É o significado que associa o sentido à letra. A letra, ela coloca num determinado lugar, normalmente um papel, um papiro, vamos colocar naquele tempo um papiro, hoje um papel, uma palavra ou uma frase. Né? Jesus carregou sua cruz para o Calvário. Pergunta. Aqui, a palavra cruz deve ser interpretada no sentido literal ou no sentido espiritual? No sentido literal. É cruz mesmo. Madeira, madeira, madeira. Jesus foi crucificado. Jesus aqui, essa expressão deve ser interpretada no sentido literal ou no sentido espiritual? Literal. No Calvário, no Calvário. Enfim. Agora, quem quiser me seguir, prestem atenção. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. A palavra cruz, aqui, tem sentido literal, sim ou não? Não. Não. Perceberam? Sim. Então, cruz, no relato da paixão de Nosso Senhor, Ele mesmo tomando sua cruz, Ele mesmo sendo levado para o Calvário, Ele mesmo sendo crucificado, cruz aqui é madeira, madeira mesmo. E cravos, cravos mesmo. Lança que traspassou o lado do corpo do Senhor sem vida, é lança mesmo. Aqui nós temos uma narrativa histórica, nós temos um relato que descreve com precisão rigorosa fatos que aconteceram. Mas Jesus usa a palavra cruz, instruindo-nos a que abracemos o seguimento de Cristo. Nesse sentido, ele, ao dizer, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ele não está dizendo que a gente vá lá no marceneiro, prepara aí uma cruz, por favor, mas uma cruz bem pesada, porque eu tenho que carregar 24 horas por dia, porque não é isso, não é nesse sentido, é no sentido espiritual, ok? E o sentido espiritual, anagógico. Mas vamos falar do anagógico, do sentido moral. Mas a sua pergunta foi exatamente... Não foi sobre o sentido moral, vamos falar no próximo programa, nem foi sobre o sentido anagógico, são os outros dois últimos. Sua pergunta foi o que significa o sentido literal. Literal. Muito bem, eu respondo com o parágrafo 116 do Catecismo da Igreja Católica. Lá vai. É o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Aqui é Santo Tomás de Aquino. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. A não ser
que tenhamos uma literatura, um gênero literário completamente que utiliza uma expressão, a árvore fala, o animal fala, sei lá, a chuva nos fala, nos indica, nos revela, etc. Quando nós personificamos fatos da natureza, animais, plantas, etc., aí a gente percebe que estamos diante de uma linguagem, de uma mensagem que não pode ser interpretada ao pé da letra, porque o gênero literário é diferente. Mas, em princípio, todos os outros sentidos, o sentido espiritual alegórico, o sentido espiritual moral e o sentido espiritual anagógico devem estar fundados no literal. Digamos assim, é o primeiro sentido que nós devemos buscar. Sim. Lembra do Salmo 136? Quando, de novo, por favor, vamos dar uma olhada nesse salmo, porque ainda não demos a explicação justamente para deixar todo mundo ansioso pela interpretação desse salmo, que eu digo a vocês, eu gosto muito e rezo esse salmo todo. Inclusive esses 2 versículos, e isso não tem nada a ver de contradição com a nossa fé, porque nesses 2 versículos, o sentido a ser dado pela igreja quando rezamos, depois daqueles 3 critérios, não pode ser o sentido literal. Mas ele foi redigido e o primeiro sentido que se deve buscar é o literal. Versículos de 8 a 9, Salmo 136. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos, para os esmagar contra o rochedo. Pronto. O sentido que nós cristãos devemos dar para rezar, à luz do Novo Testamento, considerando o conteúdo do texto, a unidade de toda a Escritura, a tradição viva da igreja e a analogia da fé, lembram dos 3 critérios? Sim, lembram? sim. Pronto. Primeiro sentido. Mas isso é realmente assim? Foi redigido com essa intenção? Foi. O hebreu que redigiu esse salmo, provavelmente estava em Babilônia e nutria pelos seus opressores esse sentimento. E queria vingança. E queria que Deus interviesse. Mas isso é absurdo. Calma. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Qual é a perfeição desse texto? Cristo. Jesus. E Cristo diz, amai os vossos inimigos. Aí é que entra. Entendeu aqui a realidade? Então, o sentido em que ele foi escrito é o sentido literal. O primeiro sentido é esse. Mas para você rezar, você não pode dar esse sentido. E tem outro sentido, que é um sentido espiritual. E qual é, pelo amor de Deus? Está terminando o programa, não vai ser agora não, viu? Tá bom? Mas olha, ele tratou desse versículo já várias vezes e agora teve coisa nova. Pouco a pouco a palavra de Deus vai se desvelando para nós, né? A gente lê tantas vezes a Bíblia e parece que a gente estávamos com os olhos como que cegos, sem conseguir ver direito, sem conseguir entender direito. E a cada programa vai tirando essa cegueira de você, vai tirando essa cegueira de nós. Então, se prepare porque temos muitas coisas mais a partilhar. Então a gente já quer se despedir de você. Lembrando que o próximo programa eu vou fazer essas perguntas para Dom José. Eu quero que ele dê exemplos desse sentido literal. E aí vamos perguntar o que é esse sentido espiritual que o senhor tanto fala, tá bom? Nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Receba a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.